Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Périco, eu sou do tempo no jornalismo em que a gente lia o listão do vestibular. O senhor deve lembrar, né? E porque a gente fazia um acompanhamento dos vestibulares, na época era o vestibular da Universidade de Caxias do Sul, e a gente mobilizava toda uma equipe de jornalismo para acompanhar. E depois a gente tinha que ler todo o listão do vestibular, nome por nome. A gente até se divertia, porque tinha alguns sobrenomes, às vezes, estranhos, e era difícil manter a concentração na leitura. Mas os parentes, as pessoas, elas ficavam atentas à lista e gostavam de ouvir o nome do filho, do sobrinho, do neto. Era um momento muito bacana, a lista do vestibular. Para quem passava, ficava o registro ali. Inclusive, as pessoas guardavam a lista, a folha do jornal, enfim, molduravam isso. E o senhor sempre foi uma fonte muito presente, né? Porque a gente entrevistava os cursinhos, os professores de cursinhos, e o senhor, no seu trabalho como professor, era uma fonte. E eu parabenizo o senhor pela sua fala aqui, e porque sempre, como jornalista, cada vez que a gente lhe entrevistava, tinha conteúdo de volta. Nos programas de debates, nas explanações a respeito de vestibular, enfim, na sua trajetória como professor, como liderança. Então, parabéns pela sua explanação hoje aqui. E eu acrescentaria ainda, talvez o senhor tenha falado e eu não tenha ouvido, percebido, mas a figura de Jesus Cristo como uma liderança que buscou para se cercar 10 apóstolos, 12 apóstolos que eram pessoas simples, né? Pescadores, gente do povo, e fez aquilo que eu aprendi também, tive numa pós-graduação de gestão de pessoas, que era o empoderamento, né, vereador? Empoderou pessoas simples e que não tinham conhecimento, pessoas do povo, para depois seguirem os seus preceitos, as suas ideias. E Jesus era uma pessoa muito aberta ao diálogo, democrático, ouvia todas as partes. E ao contrário do que a gente pensa, porque os apóstolos não eram pessoas simples, mas não eram ignorantes, os apóstolos também o questionavam muito a respeito de suas ações. E ele, de forma paciente, explicava. É assim, é assado, mas eles dialogavam de forma democrática. Então, Jesus, o maior líder de todos, ele tinha esse perfil, que é um perfil que a gente, inclusive, na política, as pessoas, qual é que é a tua postura? Eu sempre fico pensando qual foi a postura de Jesus no trato com as pessoas, com as minorias, com a injustiça. Era um anunciador e era também um denunciador, né? Ele denunciava também, mas anunciava. Então, acrescento também a toda a sua brilhante explanação essa questão da grande liderança que foi Jesus Cristo. E sobre a lista do vestibular era uma coisa que a gente esperava de forma ansiosa. Parece a lista do Janot. Agora está todo mundo esperando a lista. Só que tem um detalhe: ninguém quer estar nessa lista, né? O Senado ontem esvaziou. O Senado esvaziou, nem as comissões no Congresso estão trabalhando. Nós aqui em pleno trabalho, todas as comissões, subcomissões, a Câmara de Vereadores atuando desde janeiro, desde o primeiro dia, o Congresso parado e ontem esvaziado, né? E hoje fica todo mundo perguntando quais são as pessoas que estão na lista, né? Inclusive, antes mesmo da lista ser anunciada de forma oficial, vazaram alguns nomes e as pessoas já estão dando notas. Já estão escrevendo notas, jornalistas estão trabalhando muito para ajudar os seus assessorados, aí, políticos, normalmente políticos corruptos, indecentes, a explicarem aquilo que é inexplicável. Mas fica também como lição para nós aqui, como vereadores, políticos, lideranças, da forma com que a gente deve trabalhar a nossa campanha eleitoral, a nossa postura como vereadores e como políticos, porque dar terno de camiseta para time de futebol, pagar churrasquinho, frango, enfim, pagar e não declarar, como é comum em qualquer campanha eleitoral, não deveria ser, mas a gente acaba achando que isso é normal, é tão grave quanto os números, né, os valores que extrapolam ali de corrupção. E, francamente, né, o Congresso e o governo tentando minimizar essa situação, é uma coisa assim que causa nojo, tentando não tipificar, anistiar, na verdade, esse tipo de corrupção. E também querendo dizer que Caixa 2 não é crime, né? Dizendo que isso é normal, que isso é como, olha, se a gente aceitar isso como normal, nós vamos ficar sempre nessa prática indecente dos políticos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.